Os muitos assuntos desta semana que nós poderíamos destacar, queria começar pelas informações mais recentes. Lá das informações vazadas do depoimento de Marcelo Odebrecht ao TSE, as informações vazadas da delação premiada de Alexandrino Alencar e que trata do dinheiro na campanha de Dilma e Temer, parece que vai se complicando e se construindo uma história em torno da proximidade dessas investigações a ex-presidente Dilma Rousseff. Isso, Milton. Hoje está difícil de escolher mesmo, ainda bem que você já pegou um caminho aí pra gente, porque eu já estava jogando o assunto fora aqui, Milton. Essas revelações aí dos depoimentos da Odebrecht, dos executivos da Odebrecht prestados ao Tribunal Superior Eleitoral no processo de cassação da chapa de 2014, eles criaram um ambiente em que praticamente não dá mais para olhar para o lado, virar a cara para esse assunto do TSE, que é uma coisa que ele mais ou menos foi seguindo ao paralelo a tantos outros, mas politicamente ele sempre foi visto, Milton, como uma válvula de escape, menos como uma possibilidade real de problema. Os depoimentos da Odebrecht colocaram tudo num outro patamar. Muito resumidamente, Marcelo Odebrecht diz que Dilma Rousseff sabia que a campanha dela foi fartamente abastecida com caixa 2 da Odebrecht. Ela diz que nunca pediu dinheiro a Marcelo Odebrecht, mas você percebe que o que ele está dizendo é outra coisa, que ela sabia. E um outro depoimento também muito delicado é o do ex-executivo Alexandrino Alencar, que diz que a Odebrecht forneceu dinheiro para comprar o apoio de siglas médias para a chapa Dilma Temer e assim engrossar muito o tempo de televisão da chapa. Uma coisa que me chamou a atenção nas duas declarações é como terceirizaram este processo. Por quê? O Marcelo Odebrecht diz, inclusive, o seguinte: a campanha presidencial de 2014 foi inventada primeiro por mim, os valores foram definidos por mim. Quando você recebe a informação lá de Alexandrino Alencar, ele diz: a negociação com os partidos para a venda de tempo foi terceirizada para a Odebrecht. A Odebrecht que foi negociar com os caras. Pois é, Milton, estamos em tempos de terceirização, a gente vê aí até onde ela pode chegar, né? E é isso. Então, do ponto de vista mais imediato, esses depoimentos são péssimos para Dilma Rousseff e para o PT, porque demolem, tudo bem que as delações têm todo um processo aí de corroboração dessas delações por vir, mas basicamente derrubam todo o discurso que tanto a ex-presidente Dilma, quanto o tesoureiro de campanha, quanto outras lideranças faziam, no sentido de que todas as doações foram legais, que não teve caixa 2 e que tudo mais. Não tem como segurar esse discurso mais. De imediato é pior para ela, mas é lógico que é muito ruim para Michel Temer também, porque esse é um processo de cassação da chapa. Ainda que a chapa não venha a ser cassada, a gente já sabe que vai ser muito difícil para a defesa do Michel Temer conseguir que ele seja desmembrado, que ele saia desse processo, né? Esse processo do TSE tem um longo caminho para percorrer, mas ele, à medida que ele cresce de patamar de problema, ele vira mais um fator de instabilidade para o governo Temer, que, como a gente vai ver, se ainda sobrar um tempinho aqui na cesta básica, Milton, tem outros problemas muito sérios para resolver. Quais são esses problemas? Milton, vamos começar aí com a maneira como se deu a aprovação desse projeto da terceirização na Câmara nessa semana, né? Eu acho que ele acendeu um sinal amarelo para o governo claramente do ponto de vista das chances reais de aprovação da reforma da Previdência e de uma reforma da Previdência que possa minimamente atender por esse nome, ou seja, que não seja tão descaracterizada que ela não sirva para mais nada. O projeto de terceirização ampla e irrestrita passou na Câmara, um assunto que está tramitando há muitos anos no Congresso, num projeto na Câmara, outro que ainda está no Senado. Pois bem, passou, Milton, mas passou por um placar apertado. E apertado em relação a quê? Em relação ao que se precisa para aprovar uma emenda constitucional, como é o caso da reforma da Previdência. Então você já está vendo o governo à luz dessa realidade, até antes dessa votação ele já vinha fazendo, mas mais ainda está estudando fazer todo tipo de concessão. Essa semana a gente viu a retirada de servidores estaduais
e municipais do projeto de reforma da Previdência. Para manter o seu discurso, o governo vai dizer que isso, na verdade, não impacta as contas federais, que isso é um assunto dos estados, que, na verdade, a dificuldade vai ser política para os governadores de ter que aprovar isso, o que é muito difícil. Mas, na real, Milton, o que acontece é que o governo piscou, e piscou feio, antes mesmo do projeto da reforma da Previdência passar pela comissão especial. Nós não estamos falando nem de plenário ainda. Isso acende um sinal amarelo para aquilo que é uma condição básica, um pré-requisito de sobrevivência para o governo Temer conseguir aprovar a reforma da Previdência. Essa semana em que tanta coisa aconteceu, colocou esse assunto na berlinda e deu para os agentes, para todo mundo que está olhando para essa questão da reforma da Previdência, a sensação de que pode não acontecer ou pode acontecer de uma maneira muito descaracterizada, e isso coloca as coisas para o governo num novo patamar de instabilidade.